Pessoal, boa noite. A Bruna já está aqui conosco, já são 19 horas. Daremos início à atividade, certo? É com imensa satisfação que continuamos aqui, né, com o ciclo de palestras virtual de pets e silvestres, promovido pelo programa de ensino tutorial Pet Zootecnia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só dá um ok para eu ter certeza. Obrigado. Pronto. E continuando, né, promovido pelo programa de tutorial de ensino Pet Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E para darmos início à nossa atividade, serão passados alguns informes, ok? Dentre eles, peço encarecidamente que vocês deixem os microfones e as câmeras desligadas para que não haja nenhum tipo de interferência, ok? Nos primeiros 15 minutos de palestra e nos 15 últimos minutos de palestra serão disponibilizadas 2 listas de presença, 2 datas. Então, vocês assinem, certo? Porque 75% dessa carga horária vai ser para a certificação de vocês. E caso vocês percam alguma dessas listas, pode interferir nesse recebimento do certificado, certo? Então, é extremamente importante que vocês assinem tanto a primeira lista como a segunda lista, que será disponibilizada no início e no final da palestra. As dúvidas que forem surgindo, certo? Vocês podem deixar aqui no chat e no final da palestra vamos apresentar todas as perguntas à nossa palestrante, a Bruna, e assim as dúvidas serão sanadas, ok? Então, agora, para começar a nossa atividade, eu convido, para darmos início, eu convido a zootecnista Bruna Larissa Maganha para proferir sua palestra Manejo Nutricional de Animais Marinhos. Ela é zootecnista formada pela USP, com duplo diploma pela University of Queensland. Atualmente atua como tratadora na equipe de manejo responsável pela nutrição do plantel e pelo setor também responsável pelo setor de cultivo do aquário de Ubatuba. Então, sintam-se à vontade, certo? E desejo a todos uma ótima palestra. Bruna? Obrigada. Vou tentar colocar aqui. Ah, ficou errado. Gente, alguém só me dá um ok se tá tudo certo, por favor? Está sim, Bruna. Está sim. Bom, gente, então vamos começar. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que vocês foram levemente iludidos. Eu não trabalho com pinípedes, não trabalho com mamíferos marinhos e nem com quelônios, mas eu trabalho com vários animais que vai ser bem legal de estar discutindo com vocês hoje. Trabalho principalmente com peixes, né? Mas trabalho também com água-viva, com cavalo marinho, invertebrados, tubarões, pinguins. Então, vai ter bastante coisa legal para a gente estar abordando. Mas, infelizmente, esses eu não vou conseguir abordar muito com vocês. Já falaram, um pouco do meu currículo. Fiz uma graduação sanduíche na Austrália para tentar focar um pouco a graduação para essa parte de animais selvagens, né? Então, tive experiência com diversas espécies de aves, répteis, mamíferos. Trabalhei também com animal de produção, assim, trabalhei com um pouco de tudo durante a graduação para conseguir ir focando e para ter certeza que era isso mesmo que eu queria fazer, né? E hoje estou trabalhando num aquário de Ubatuba. Aqui eu estou atuando basicamente em 3 frentes, né? Então eu faço parte da equipe de manejo, onde eu sou tratadora, sou responsável pela nutrição de todo o plantel, né? Então de todos os grupos de animais daqui, e sou responsável também pelo setor de cultivo, onde a gente tem os projetos de conservação e onde a gente reproduz cavalo marinho e água-viva, que são meus xodozinhos, mas não a gente vai abordar hoje, né? Então a gente vai estar focando na parte da nutrição. E, obviamente, eu não trabalho sozinha, então a nossa equipe técnica aqui são 5 pessoas, somos em um oceanógrafo, 2 zootecnistas, um tratador e uma veterinária, então a zootecnia está bem representada aqui na nossa equipe. Antes da gente começar, eu vou querer abordar um pouquinho de alguns conceitos básicos com vocês. Se eu falar muito rápido, me avisem que eu tento dar uma desacelerada, geralmente eu empolgo, eu começo a falar muito assim, mas qualquer coisa vocês me avisam. Eu queria começar abordando alguns conceitos básicos com vocês, para a gente conseguir embasar o que a gente vai estar comentando ao longo da palestra. Primeira coisa, por que essa palestra chama manejo alimentar e não nutrição? Existem algumas diferenças, Nutrir é cálculo, você está suprindo exigências nutricionais daquele animal. Então, seja uma exigência
lipídica, proteica, energética, então são valores mesmo, né? Você está ofertando aquilo que o animal precisa. E o manejo alimentar é você fazer com que o animal realmente ingira aquilo que você está oferecendo, né? Então, é mais ou menos uma expectativa e realidade. Então, você formula uma dieta, você planeja o que você quer que esse animal coma, mas a realidade, principalmente com o animal selvagem, não é bem assim que acontece, né? Alguns animais têm preferência ou eles simplesmente não seguem o planejado, né? Então, para animal selvagem, é muito importante nutrir, mas é muito, muito, muito importante também a gente conseguir pensar no manejo alimentar. Então, a gente conseguir pensar numa forma de fazer, de ter certeza que esse animal vai estar recebendo tudo aquilo que a gente planejou para ele. Outra coisa que é importante a gente pensar, antes de falar de nutrição, são os desafios que a gente tem quando a gente está nutrindo um animal selvagem, um animal silvestre. Quais são esses desafios? Nutrição para animal de produção, a gente já tem muita informação disponível, né? Então, se você jogar no Google, nutrição galinha poideira, vocês vão achar uma infinidade de artigos com valores, assim, exatos. Então, esse animal, ele precisa exatamente de X de proteína, de X de tal aminoácido. Então, assim, é tudo muito bem estabelecido já, é tudo muito bem fundamentado, tem muitos estudos com muitos animais. Então, assim, tem muita informação, a gente tem muito material para trabalhar. Quando a gente pensa num pet, ou num animal com fim de conservação, ou para um mantenedouro de animal selvagem que seja, a gente tem pouca ou nenhuma informação disponível. Quando a gente pensa em peixes, menos ainda. Então, assim, peixe de produção já tem pouca informação. Se você pensa numa conservação de um animal marinho, é muito complicado, tem muito pouca informação, tem muito material sobre o hábito natural desse animal, né? Então, o que ele consumiria em vida livre. Mas é totalmente diferente da nossa realidade, né? Então, se a gente pensa aqui no nosso Nemosito, tem pouca informação, mas tem informação. Se a gente pensa numa moreia, por exemplo, já é bem mais complicado, né? Então, assim, o que a gente vai ter disponível é basal, assim, é um mínimo do mínimo do mínimo, e valor é quase impossível de você achar um artigo que vai te dar valores de exigência. Então, assim, você consegue, no máximo, diferenciar por grupo. Ração de pet marinho, por exemplo, né, de peixes ornamentais, se vocês olharem, é sempre separado por grupos. Então, é assim, carnívoro de fundo, carnívoro de superfície, onívoro. Então, assim, são grupos, né? A gente não tem essa exigência tão bem explanada, né? A gente não tem isso tão bem estudado ainda. Então, a gente tem alguns valores, mas nada muito exato. Formulação, né? Para animal de produção, a gente está usando ingredientes, matéria-prima, né? Então, assim, faltou fibra, põe fibra dietética, sabe? Você tem um farelo, alguma coisa que você consegue suprir exatamente o que você precisa. Então, você consegue uma formulação fechadinha, né? Você quer 30% de proteína. Você consegue uma dieta com 30% de proteína. Quando você pensa no animal selvagem, isso já não é tão real assim, né? Então, a gente vai estar trabalhando com ração também, mas, no geral, são alimentos naturais. Então, é um pouco mais difícil de você conseguir fechar uma formulação exata. Por isso que o manejo alimentar é tão importante. Outra coisa, sinal clínico de deficiência ou de excesso. Para a produção, a ave apresentou um joelho torto, a perninha ali mal formada. Pode ser manganês, pode ser um excesso de peso. Você sabe, você tem alguma noção de como está trabalhando. Agora, quando você pensa no animal selvagem, o número de espécies diferentes que você está tratando é muito grande. Então, assim, é difícil, tem pouco estudo, tem pouco sinal, assim, que a gente sabe interpretar que aquilo pode ser ou uma toxicidade ou uma escassez de nutriente, né? A não ser quando são casos muito exagerados, que aí fica óbvio, mas, no geral, como não tem tanto estudo assim, é bem complicado da gente tentar fechar uma formulação muito certinha, assim, com detalhes, como a gente faz na produção. Outra coisa que muda muito, assim, entre esses dois mundos é o objetivo, né? Então, para a produção, a gente formula e a gente nutre esse animal pensando em produtividade. Então, é o máximo de proteína, é o máximo de crescimento, é o máximo de engorda possível em um período de tempo curto. E aquele animal tem um fim, né? No geral, é o abate. Quando a gente pensa num pet, ou numa conservação, ou no animal, no mantenedouro de fauna selvagem, a gente está pensando em longevidade. Então, a gente quer que esse animal, a gente não quer que ele cresça muito rápido, a gente quer que ele dure muito tempo. Então, se o animal vive 5 anos, eu quero que ele viva 6, né? Você quer que o animal viva e que ele tenha uma qualidade de vida. Então, não é bombar ele de proteína. Então, a gente usa muita informação extrapolada, né, de produção. Então, se eu estou lidando com peixe, eu vou procurar um artigo de peixe de produção, mas a gente tem que ter esse bom senso de saber adaptar à realidade, né? Então, entender que algumas coisas são formuladas pensando
que esse animal vai ser abatido, sem se preocupar em qual vai ser a consequência do excesso. Então, a gente tem que saber ter esse crivo, né? Saber diferenciar o objetivo do nosso trabalho. Pensando agora em aquários especificamente, que é onde eu estou inserida. Tem uma diferença entre aquário e zoológico. Qual é essa diferença principalmente? Em zoológico, é muito comum você ter esse conceito de recinto espécie específico. O que isso quer dizer? O recinto do leão tem leão. Então, a dieta do leão é para o leão, né? Não tem dúvida. É difícil você ter um recinto que tem um leão, uma zebra, uma gazela, uma girafa e um elefante, por exemplo, né? Em aquário, não. Em aquário, a gente trabalha com o conceito de ecossistema. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um tanque de recife de coral exótico, que é um tanque que a gente tem aqui, inclusive, com exatamente essa fauna. Então, assim, a gente tem diversos animais que têm hábitos diferentes, têm necessidades diferentes, têm preferências diferentes. Então, a gente precisa pensar, é isso que eu digo para vocês, de que nutrir, assim, teoricamente é fácil, né? Você pensa na dieta, tá nos níveis bonitinhos, aí a hora que você vai oferecer, o animal que é onívoro não pega a fibra, ou tem um que é muito mais rápido e come tudo. Então, assim, você tem que pensar em como fazer com que esses animais realmente ingiram o que você quer que eles peguem, né? Pensando em aquário também, a gente tem um problema muito grande, porque a nutrição, ela é extremamente atrelada à qualidade de água. E como são peixes, né, extremamente atrelado à qualidade de vida, né? Então, esse é um problema que a gente não teria se a gente estivesse falando de uma tartaruga marinha, por exemplo, ou de um mamífero, porque ele não depende tanto assim da qualidade de água, né? Ele não respira aquela água. Mas quando a gente pensa em peixe, esse é um fator crucial para que a gente mantenha uma qualidade de vida, né? Não adianta nada a gente nutrir esse animal super bem e não pensar nos outros fatores. Então, para a nutrição em aquários, a gente tem que conhecer o ciclo do nitrogênio, né? Então, assim, a gente vai ter uma carga bacteriana nesse tanque, né, que vai estar fazendo a ciclagem do nitrogênio. E, né, não vou entrar em detalhes, porque não é esse o foco, mas o que a gente precisa saber? Se eu alimentar os meus animais em excesso, eu vou ter problemas com sobrepeso, que, assim, diretamente afeta o animal, né? A gente tem vários problemas atrelados a isso. Mas, principalmente, o excesso de alimento que ficar no tanque, ele vai liberar nitrogenado, então ele vai contribuir para uma má qualidade de água. O nitrogenado é tóxico para os peixes, né? Se alguém não sabe, então esse que seria o problema principal. Então, sobra de alimento vai liberar nitrogenado. Não sobrou, mas ele comeu mais do que precisava. Então, ele vai excretar mais, né? Do que ele... Porque ele não comeu o que ele precisava, ele comeu muito mais, né? Então, ele vai excretar mais. O excesso de excreta aumenta o nitrogenado. E outra coisa que você vai ter trabalho de limpar, né? Então, assim, você teve o trabalho de formular, o trabalho de alimentar e o trabalho de limpar, né? Então, assim, são vários trabalhos, é um trabalho jogado fora, né? Mais fácil você pensar nisso com um pouco mais de calma. E outro problema, no caso, é a falta. Então, né, o excesso é ruim para a qualidade de água. Vou alimentar menos, né? Vou dar menos e vejo o que acontece. Também não é recomendado. Por quê? O estresse pode estar liberando nitrogenado. Então, de novo, né? A gente vai ter problema. E também a falta pode levar a uma predação. Como eu falei para vocês, a gente trabalha muito com recinto misto. Então, se você tem um animal que é predador, provavelmente faltou comida, ele vai comer o colega. Então, também não é onde a gente trabalha, né? Então, eu preferi focar bastante em manejo alimentar, mas vou falar um pouquinho de nutrição com vocês também, que aqui uma coisa que eu foco muito é tentar delimitar esse intervalo, né? Para não sobrar e não faltar, porque a gente precisa realmente dá uma importância bem grande para essa questão de qualidade de água. Outro desafio que a gente tem. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa numa ração, a gente tem uma formulação muito fechada. E quando a gente pensa em alimento natural, acontece isso. Então, aqui a gente tem 5 espécies de peixe. Se vocês olharem a proteína, muito parecida, né? Está ali no intervalo bem próximo. Mas se você olhar o extrato etéreo, que seria o nível de lipídio, é muito diferente. Então, a gente tem um peixe que é 0,37 e a gente tem um peixe que é 8%. Então, assim, varia bastante. E isso vai variar muito na preferência também, né? Os bichos gostam do alimento mais gordinho. Então, assim, é difícil você conseguir balancear uma dieta de uma forma exata. Não é sempre que você tem o mesmo peixe. Então, assim, você tem que conseguir ir trabalhando com esses empecilhos, né? Na hora de formular. E outra coisa, né? A ação seria maravilhosa, seria perfeita, porque tem um perfil nutricional conhecido, facilita a estocagem, né? Muito mais fácil estocar 1 quilo de ração do que 1 quilo de peixe, não depende de um refrigerador, não depende de uma câmara fria. Diminui muito a seletividade, a disputa, né? Porque o animal, se eu mandar, por exemplo, um camarão e um peixe, pode ter um que ele gosta mais de camarão. Se eu mandar ração,
é ração, né? Não tem como, você vai comer a ração e pronto. Mas o que acontece quando a gente manda ração? Isso aqui, né? Os peixes, tem bicho que aceita, tem bicho que só te ignora, assim, ele olha para a ração, olha para sua cara e fala, cadê minha comida? Então, não é qualquer animal que aceita, né? Aqui a gente trabalha com tubarão, com pinguim, assim, são bichos que é totalmente inviável, né? Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem em mãos. Falando agora, né, saindo dessa parte desses conceitos para contextualizar, vou falar um pouquinho para vocês de nutrição, né? Como que a gente faz esses cálculos aqui. Né? Não vou aprofundar muito nisso, porque nutrição é chato, né, gente? Calcular dieta, tem muito vídeo no YouTube sobre isso, vocês vão ter muitas disciplinas sobre isso, então não é o foco. Eu só vou explicar para vocês como que eu delimito algumas coisas. Aqui, a gente está atualmente com essa lindeza. Isso é uma tabela do Excel, ela só foi ajustada para ficar mais bonitinha, né? Mas eu já tinha uma tabela de formulação que eu desenvolvi junto com o Henrique do Parque das Aves, que eu sou tecnista de lá. E o coordenador do nosso manejo, ele está desenvolvendo esse programa para a gente conseguir ter controle de algumas variáveis. E ele adequou essa tabela de nutrição para mim dentro do que a gente precisava aqui. Então, o que a gente tem? A gente vai ter essa tabela. Aqui eu tenho os parâmetros que eu vou estar olhando. Então, aqui o mínimo e o máximo de cada nutriente que eu quero. Aqui o quanto a minha dieta está dando, energia. E aqui é o que mais é importante, né? A inclusão e o consumo e a demanda energética desses animais, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Uma coisa que a gente trabalha bastante, biomassa. Então, quantos animais, qual a somatória, né, do peso dos animais que eu tô naquele tanque. Então, eu tenho aqui a fauna do meu tanque, né, um exemplo, com os pesos desses animais. Aqui eu tenho os meus itens. Aqui a gente tem o banco de dados, né, que ele vai dar a composição centesimal desses itens. E conforme eu vou incluindo, né, a gente vai fazendo aquele jogo de formular, né, de você ir trabalhando até que você consiga fechar o que você quer. E uma coisa legal que a gente conseguiu adaptar foi isso aqui. Isso aqui é uma tabela que ela mostra como os meus itens se comportam se eu aumentar ou diminuir as inclusões. Então, como eu estou trabalhando com 5 itens, a média, se eu colocar uma quantidade igual de todos eles, seria 20%, né? E aí ele me mostra, eu coloquei que eu quero entre 50 e 60, então ele aponta para mim as inclusões que vão ficar nesse intervalo que eu quero. Então, isso facilita muito na hora de formular, mas aí exige um pouco de tempo, né, para fazer essa tabela, para fazer essa planilha no Excel, mas vale a pena, né, se você trabalhar com nutrição, é um tempo bem gasto, assim. E as coisas mais importantes, assim, né, como eu falei para vocês, é muito importante a gente bater os níveis de nutrientes, mas pensando em qualidade de água, a gente trabalha muito nesse conceito de inclusão e energia. Então, como que a gente limita, né, a dieta? Então, vai ser com a inclusão é o quanto de comida está indo para aquele tanque. Então, aqui a gente tem um tanque que vai 235 gramas. Aonde eu confiro se isso está bem? No consumo. Então, aqui, esse consumo mínimo e máximo, ele é com base na ingestão diária do animal. Então, na ingestão de matéria seca por quilo de animal, né, de peso vivo. Então, a gente tem a biomassa do tanque, e aí a gente tem um intervalo aqui, né? Então, esses animais vão comer, por exemplo, de 2 a 3% do peso vivo. Eu tenho lá meus 90 quilos de peixe, então vai dar mais ou menos isso. Então, tá dentro do intervalo, né? 235, tá aqui, tá de boa. Outro fator que a gente leva em consideração, energia mínima de mantença, né? Meus animais, eles são adultos, eles não estão crescendo, não vão reproduzir, eu não quero que engorde. Então, a gente tem aqui o mínimo e o máximo de calorias por dia que esse animal precisa. Esses animais, né? Esse grupo de animal. E aqui eu tenho a energia da minha dieta. Então, de novo, tá dentro do intervalo. Então, eu sei que eles não estão comendo nem menos, nem mais do que eles precisariam. Dentro de que cenário, né, eu uso isso? Pensando em limitante de consumo. Existem 3 teorias básicas do que limitam o consumo no animal. A primeira é energia. Então, teoricamente, bateu energia, esse animal para de se alimentar. Na segunda, capacidade gástrica, né? Então, bateu a porcentagem de ingestão diária de matéria seca, ele para de se alimentar. E a terceira seria nível de glicose no sangue, né? Mas como a gente não tem como mensurar isso, a gente trabalha com esses 2 aqui. De onde vem esses cálculos? Esse daqui, como eu falei para vocês, é porcentagem de ingestão diária, né? Que é algumas coisas que já são estipuladas. E a energia básica de mantença, a gente vem com algumas fórmulas também, que tem algumas literaturas. Tem várias categorias quando a gente trabalha com mamífero, com ave, né? Com animais terrestres. Mas tem alguns dados também para peixe, para invertebrado, né? Então a gente consegue trabalhar alguma coisinha. É bem menos, né, definido do que um mamífero. Mamífero você vai ter para crescimento, reprodução, fêmea, macho. Aqui a gente vai ter só peixe, né? Peixe, o pessoal não gosta de trabalhar muito com categorias. Mas a gente tem alguma coisa para estar se trabalhando também.
E esses dados, né, a gente tem também uma base de dados de biometria, né? Então, a gente pesa nossos animais pelo menos uma vez a cada 6 meses para a gente ter noção de como eles estão, né? Então, esses dados, eles são baseados realmente no nosso plantel. Problema clássico que a gente tem, né? Peixe obeso. É muito comum o animal ser sobrealimentado, né? Então, eu estou aqui há quase 2 anos, né? Não faz tanto tempo assim. Então, você já pega uns animais que já têm um histórico, né? Os animais aqui, eles não são novos, né? Eles vivem, têm uma longevidade boa. Então, assim, você já pega bicho que já vem gordo. E animal gordo, né? É um animal bem nutrido? Não necessariamente, né? Tem muito bicho, né? Que tá no sobrepeso, mas está desnutrido. Então, uma coisa não quer dizer que não é porque ele tá gordinho que tá bem, né? Inclusive, eu não gosto de bicho gordo, eu acho que é mais fácil você fazer o animal ganhar peso do que perder. Acho que judia menos, né? Então, eu prefiro que ele esteja no shape, assim, no meio para baixo. E pensando em peixes, né, a gente tem alguns problemas adicionais. Primeiro, qualidade de água, como a gente já comentou. Segundo, manutenção do tanque, né, porque você vai ter que limpar ele com mais frequência, ou melhorar o sistema de filtragem, ou fazer uma manutenção desse sistema de filtragem. Qualidade de vida, né, obviamente. E quando você pensa, né, que eu trabalho em uma instituição com um fundo de educação ambiental, de conservação, então representatividade importa. O que isso quer dizer? A pessoa veio para ver o peixe-leão. E aí ela chega aqui, o peixe-leão não é o que um peixe-leão deveria parecer. Ele é uma bola preta e branca, né? Então, assim, não é o que ele deveria parecer, ele não está passando a mensagem que ele deveria. Ele não representa aquele ecossistema, ele não representa aquela espécie. Então, assim, a gente precisa que esse animal represente para que ele possa ser trabalhado e faça seu papel de educação, de sensibilização, de educação, tudo assim, né? Que é o objetivo da instituição, né? Então, a equipe técnica em si trata muito de saúde dos animais, mas a gente tem que lembrar que um aquário, um zoológico, ele existe com outro intuito, né? Então, os animais precisam realmente representar o que eles estão aqui para fazer. E agora, entrando na parte de manejo alimentar, né? Então, é isso que eu falei para vocês. Formular, obviamente, a gente formula, a gente tem os limites bem estabelecidos, dentro das dificuldades que a gente tem, mas o bicho pega mesmo na hora de fazer com que os animais comam, né? E aí eu vou explicar para vocês alguns desafios que a gente tem e como que a gente pode estar trabalhando isso. Então, aqui um exemplo bem prático. Esses são os itens básicos que a gente usa nas dietas dos peixes, né? Vou falar um pouco de alguns bichos mais diferentes, mas no geral, né, para peixe, a gente vai estar utilizando posta, filé, lula, camarão, marisco, e para alguns tanques quem aceita a ração. Então, a gente formulou, tem os valores bonitinhos, tem a inclusão, tem tudo. Que lindo, nossa, perfeita essa dieta. E aí você chega no tanque. Aí, como eu falei para vocês, esse é o nosso plantel do nosso tanque de coral exótico. Então, a gente tem aqui esses animais, né, que são a composição. E aí a gente olha para esse tanque e pensa, na hora de alimentar, quem vai ser o meu problema, né? E você olha e fala, deve ser esse pequenininho aqui, né? Porque como é que ele vai comer? Deve ser esse grandão, porque ele é venenoso, né? Famoso peixe-leão. E, na verdade, gente, quem não é o problema, né? Todos os peixes são problemáticos de alguma forma. Então, a gente tem aqui um predador obeso, que não dá para fazer regime nele, porque ele vai comer o colega. A gente tem bicho com dificuldade natatória, porque já é velhinho. A gente tem bicho seletivo. Tem bicho com a boca pequena. Tem bicho que cabe dentro da boca do leão. A gente tem um bicho que é enorme e entra na frente de todo mundo. A gente tem bicho que é totalmente esfomeado e não deixa ninguém chegar perto. A gente tem bicho territorialista, que se a comida cair perto da toca, ele vai bater em todo mundo. Então, assim, a gente precisa pensar em algumas estratégias para driblar isso. Senão a gente vai jogar a comida, provavelmente esse e esse vai comer e o resto vai ficar olhando. Inclusive esse gordinho aqui. Então, em manejo alimentar, quais são as problemáticas que a gente enfrenta? A gente tem muito problema com predação, então aquilo que eu falei, passou fome, vai comer o colega, não tem dessa. Regime, mesma coisa, né? Tá bem atrelado. Como que eu faço regime em um animal obeso? Ou como que eu faço regime em um animal que está num tanque misto? Né? Eu não posso deixar todo mundo sem comer, porque ele está em sobrepeso, né? Não quer dizer que os amigos também estão. Então, a gente tem que pensar numa forma de estar proporcionando isso. Territorialismo, né? Tem bicho que não deixa, o outro chega perto, a comida caiu ali e acabou. Tempo de forrageamento. A Júlia falou muito para vocês de bem-estar, né? De algumas necessidades. Tem animal que ele precisa ele passa o dia procurando alimento. Então, se você alimentar ele uma vez e aí isso acabou, não dá certo, né? Ele precisa desse estímulo, ele precisa pelo menos gastar um tempinho ali, né? Se você só jogar ele comeu, acabou, a qualidade de vida desse bicho é questionável, né? Velocidade de natação. Então, a gente tem bicho que é muito lento e bicho que é muito rápido. E eles estão no mesmo tanque, né? Então, a gente precisa garantir que todo mundo vai comer. Outro problema, animal de fundo ou invertebrado.
dependendo se eu colocar uma quantidade exata, tem peixe que é esfomeado e não vai deixar a comida chegar no fundo. Então, quem está habitando aquela coluna, né, provavelmente vai ficar sem comer. Então, a gente precisa pensar numa estratégia para alimentar esses animais também. Outro problema que a gente já conversou, nitrogenado. Então, tanto a sobra de comida quanto o excedente metabólico vai ser totalmente prejudicial para esse animal indiretamente. Seletividade, tem animal que não aceita, né? Você planejou a dieta, tá linda, precisa ser assim. Ele não come, né? Então a pessoa cai e fala, não dou. Até porque a gente é limitado, né, de item. A gente sabe que no ambiente natural, esses animais, eles têm uma variedade muito grande, né? E a gente chega aqui e não tem. Então a gente precisa estar lidando com isso também. E as diferenças de porte, né? Então você vai ter animal enorme, você vai ter animal minúsculo, todos coabitando o mesmo ambiente. Então a gente precisa estar trabalhando isso também. E aí, no caso desse exemplo que eu dei, né, daquele plantel, daqueles animais que habitam juntos, né? Como que a gente vai garantir, naquele exemplo, que todo mundo vai comer? E como que a gente vai fazer um predador ou um animal territorialista que está em sobrepeso, perder peso num recinto muito específico, né? Não é um animal terrestre que você coloca ele no cambiamento. Não tem cambiamento em aquário, né? Tá todo mundo junto e vai ficar todo mundo junto. Então, a gente precisa pensar em algumas estratégias. Algumas soluções que a gente pode estar citando. O primeiro seria o target feeding, que seria alimentar diretamente aquele animal com uma pinça, por exemplo. Então, aquele animal específico vai comer aquilo especificamente, aquela comida é dele. Então, essa é uma opção. A gente usa isso com moreia, principalmente, para elas não competirem entre elas. O peixe-leão também, né, ele é um predador, mas ele é bem lerdão, assim, para comer. Ele é bem devagar, se bobear, ele fica sem. Então, a gente, para garantir que ele vai comer, ele não vai passar fome, a gente alimenta ele separado também. Outra estratégia que a gente pode adotar, período do dia. Tem animal que é mais noturno, tem animal que é mais diurno. Então, se você porcionar essa dieta, provavelmente o animal que é mais noturno não vai ter interesse de manhã, mas à noite ele vai. Então, a gente consegue porcionar isso e garantir que todo mundo, em algum período, vá se alimentar. Outra coisa que a gente usa bastante aqui é alimento inteiro. Então, um peixe inteiro, um siri, isso vai fazer com que o animal aumente o tempo de forrageio. Então, ele vai ter que ficar quebrando essa casquinha, ele vai ter que ficar beliscando. O peixe inteiro tem escama, tem bastante material que não é muito digestível, então vai ocupar espaço no estômago, mas não vai garantir uma reserva tão grande energética, né? Porque nem tudo aqui ele vai conseguir digerir. Então, ele vai ficar satisfeito, ele vai parar de comer e ele vai ficar um tempão tentando digerir isso aqui. Então, é uma forma também. O siri a gente usa muito para gastar o tempo deles, né? Para ficar ali, principalmente para quem é desesperado. Então, a gente tem os esfomeados da vida, ele vai direto no siri e ele gasta o tempinho dele ali e os outros conseguem comer em paz. Tamanho de partícula. A gente tenta oferecer uma diversidade grande de tamanho de partícula, porque a gente tem o unicórnio, por exemplo, que é um dos maiores peixes que eu mostrei ali para vocês. Ele é gigantesco, mas ele gosta de partículas pequenininhas. Então, assim, não adianta eu mandar um pedaço grande para ele. Eu preciso conhecer o hábito desse animal, preciso conhecer a forma que ele come, para conseguir mandar alguma coisa que ele realmente vai estar aceitando. E a gente trabalha muito também com fibra, né? Então, ofertar alga ou algum tipo de vegetação que vá encher, estufar o estômago, né? Encher a capacidade gástrica e conseguir dividir melhor, né? A ingestão entre os animais. E ração também, né? A ração se acaba com a seletividade, porque todo mundo come igual. Menos o leão, porque ele se nega a comer ração. E aqui é só um exemplo, são eles comendo o siri, né? Então, esse aqui é o nosso esfomeado, que não deixa ninguém chegar perto. Então, depois que ele quebra a casquinha, os outros conseguem chegar perto e comer também. Então, esse é um exemplo que eu mostrei para vocês. E agora, né, para não falar só de peixes, eu queria abordar com vocês alguns aspectos diferentes, né? Então, alguns animais que fogem um pouco dessa realidade para não ficar muito chato. Então, primeiro, né, meus queridinhos cavalos marinhos, a gente tem algumas diferenças anatômicas que são bem importantes quando a gente está pensando em trabalhar a parte de manejo nutricional desse animal. O cavalo marinho, anatomicamente, ele não tem estômago. Então, ele tem um tubo digestório simples, né? Então, ele não tem um tecido glandular diferenciado que vai estar mantendo o alimento ali por um tempo para ser digerido. Então, assim, não é assim que funciona, né? O alimento, ele passa direto. O que isso implica, né? Então, ele é um animal que tem uma alta taxa de passagem. E daí? Então, o alimento vai passar rápido, então quer dizer que ele aproveita pouco, então ele precisa comer constantemente. Então, ele precisa de muito mais comida do que o animal comum para conseguir se manter.
Para vocês terem uma ideia do quanto que é alto isso, uma vaca, ela come seus 3% do peso vivo por dia. Um cavalo marinho come 15%. Então, assim, comparativamente, ele come 5 vezes mais que uma vaca. Então, ele come muito. E o que esse animal vai se alimentar em vida livre? No geral, pequenos crustáceos. Então, a dieta ideal, assim, no mundo perfeito, seria pós-larva de camarão. Então, seria o filhote, né? A primeira fase da larvicultura de um camarão. Mas isso é muito caro. Então, assim, se a gente pensar que esse animal come 15% do peso vivo por dia, e eu não tenho um só, né? Eu tenho vários. Então, eu vou falir, né? Eu não dou conta. Então, o que a gente faz em cativeiro? A gente usa artêmia, que é um microcrustáceo. Então, nossa, pronto, solucionei a vida. Vou usar artêmia, vai ficar barato, o animal vai ficar bem. Não. Esse é um erro que muita gente comete, né? Então, tem muito lugar que tem dificuldade de manter cavalo marinho, que diz que não vai para frente, que a longevidade é baixa. No geral, é erro de manejo alimentar. Então, esse é um animal que ele é bem sensível para erro de manejo, né? Então, assim, dá para usar artêmia? Dá para usar artêmia. Mas a gente tem que corrigir algumas deficiências que isso vai gerar e lembrar que ela não é um substituto completo. A gente consegue substituir, sei lá, 60%, 80% da dieta, mas ele continua dependendo de um item mais proteico, mais energético, que tenha uma composição mais voltada para o que ele realmente precisa. Eu vou estar falando isso para vocês. Então, cavalo marinho, frequência alimentar, porque ele come muito o tempo todo, né? E não adianta eu oferecer 15% do peso vivo de uma vez só, né? Ele não vai conseguir comer tudo isso de uma vez. Eu tenho que porcionar isso várias vezes ao dia. Quantidade de alimento, então, é alta. Não consigo, vou ter que usar outro substituto. Mas o substituto não supre. Por quê? Vou explicar para vocês. Então, né, primeiro, por que ele não supre? A artêmia, gente, ela não é marinha. Ela é um animal criado em água salgada. Então, ela é de salina, mas ela não é marinha. O que isso implica na composição dela? O perfil de ácido graxo. Então, a artêmia ela vai ter um perfil de ácido graxo saturado. Para o cavalo marinho, a gente precisa de um perfil insaturado, que seriam os ômega 3 e ômega 6. Isso não só para o cavalo marinho, né, para qualquer peixe marinho. Mas para o cavalo marinho é muito... a gente aborda muito isso, por quê? Porque os peixes marinhos, eles comem alimento de origem marinha aqui, né? O problema é quando chega no cavalo marinho que a gente, né, vê dieta 100% baseada em artêmia, e não dá certo. Por quê? A gente entra na bioquímica, né, que é o que a gente ignora a faculdade inteira, e a gente se forma e é obrigado a lidar com isso. Então, assim, aonde vai estar o ácido graxo, né? Qual vai ser uma das funções primordiais do ácido graxo no organismo? A parede celular. Então, bicamada fosfolipídica. E daí, né? O que tem a ver? O tipo de ácido graxo vai mudar na minha vida? Então, assim, o ácido graxo saturado é um ácido graxo que, em temperatura ambiente, né, nos seus 25 graus, o saturado seria o pastoso, né? Como se fosse uma manteiga. E o insaturado, quanto mais insaturado, mais líquido ele vai ser na temperatura ambiente. Então, são os óleos mesmo, né? E daí, né? O que isso implica na minha vida? Qual a temperatura que vive um cavalo marinho, né? Então, os animais marinhos, eles geralmente são mantidos em águas mais frias. Então, aqui, os nossos tanques são todos climatados. Então, o cavalo marinho vai ficar, no máximo, estourando num dia muito quente a 25 graus. Então, assim, se eu forneço só ácido graxo saturado na dieta desse animal, ele vai ter uma disfunção metabólica enorme, porque ele não vai conseguir fazer troca celular. Isso aqui vai fechar tudo, e ele não vai conseguir nem mandar nada para fora e nem mandar nada para dentro. Então, você tem uma deficiência metabólica muito grande. Esse animal, no geral, entra em colapso muito rápido, ele para de comer, ele fica totalmente desnorteado, e você perde esse animal. Então, assim, a gente precisa estar suprindo o ácido graxo altamente insaturado, que é o que a gente chama de RUFA. Como é que a gente vai fazer isso com a artêmia, né? Como é que a gente vai transformar nosso crustáceozinho, que não é marinho, em um alimento adequado? A gente chama isso de bioencapsulação. Então, a artêmia, né, isso aqui é o trato digestório dela, que a gente está vendo. Ela é um filtrador não seletivo. O que isso quer dizer? Que ela vai comer absolutamente qualquer coisa que eu der para ela, desde que seja do tamanho adequado. Né? Então, ela precisa conseguir filtrar, né, pelos filtrinhos dela aqui. Então, se tem o tamanho adequado, ela vai ingerir. Então, assim, ela em si pode não ter o perfil nutricional que eu quero, mas se ela comer e vier aqui, eu estou empacotando o que eu quiser e não dou para o meu cavalo marinho comer. Então, a gente pode estar utilizando um ácido graxo comercial, uma ração, uma microalga, até algumas medicações a gente consegue fazer. Então, quando a gente precisa, por exemplo, vermifugar os animais, a gente pode usar uma artêmia, né? É um manejo alimentar. Obviamente que a gente não vai também medicar um antibiótico, né? Porque aí você não está conseguindo também ter certeza da quantidade. Então, a gente se limita no vermífugo, numa homeopatia, alguma coisa nesse sentido.
mas a gente consegue utilizar essa capacidade filtrante dela para estar melhorando o perfil nutricional. Outra coisa que a gente precisa pensar, né? Nutrição parece ser muito fácil, todo mundo, né, dá um pitaco aqui, um ali, mas não é tão simples quanto parece, né? Então, o óleo, por exemplo. A gente tentou uma vez enriquecer com óleo de farmácia, né? Então, você compra aquelas cápsulas, né, de óleo de fígado de bacalhau, a gente fala, vamos usar. Gente, não dá certo, porque aquilo não é emulsificado. Então, a gota lipídica é muito grande, o animal não vai filtrar, você só vai consumir todo o oxigênio da água e ela vai morrer asfixiada. Então, assim, não dá. Então, tem o ácido graxo certo, tem que ser específico para aquarismo, ou tem que ser um que já vem emulsificado. Então, são alguns detalhezinhos que a gente aprende apanhando. Outro bicho que a gente tem um trabalho diferenciado para nutrir, água-viva. A água-viva come? Óbvio que come, né, gente? Então, a gente tem que pensar nela também na hora de manter. E o que a água-viva come? A água-viva come plâncton, né? Mas o que é um plâncton, né? É importante a gente saber disso antes de pensar no que ela come. O organismo planctônico, ele, ao contrário do que muita gente pensa, não é um bichinho microscópico. Não é essa a definição. Um plâncton é um animal que ocupa uma coluna do ecossistema onde ele não tem uma capacidade natatória verdadeira. Então, ele fica à deriva. Então, assim, ele se move, né, ele pulsa, mas ele só consegue, no máximo, escolher a corrente. Ele não vai nadar ativamente, que é o caso das águas-vivas. Então, as águas-vivas são plânctons também, né? Então, não é microscópica, a gente vê, tem enormes, e elas são planctônicas. E ela se alimenta de plâncton, né? Que é o que ela encontra no ambiente dela, conforme ela migra. Ela migra, né? Conforme ela fica à deriva nas correntes. E daí, né? O que isso implica na nutrição dela? A água-viva, ela é mantida, por ela ser planctônica, se eu colocar ela num aquário comum, ela afunda, né? Então, assim, ela não vai nadar. Então, eu preciso de um aquário diferenciado, que vai ter um fluxo laminar, que vai manter esse animal na coluna d'água. Então, o alimento dela também precisa ter esse comportamento, porque se eu der um alimento que afunda, ela não vai comer, ela não vai encontrar esse alimento dela. Então, eu preciso estar provendo ou um zooplâncton também, que ela vai estar conseguindo aprender, ou, na pior das hipóteses, né, entre aspas, tá oferecendo uma ração ou uma partícula orgânica que seja leve o suficiente para ter esse mesmo fluxo, né, para que esse animal realmente encontre esse alimento. Aqui a gente usa também a artêmia, esse aqui são os náuplios, né, então a gente tem os ovinhos, a gente faz o ciclo completo, né, a gente eclode o ovo, a gente fica com os náupliozinhos, que são esses daqui, até eles crescerem e a gente ter a artêmia adulta, né, então a gente mantém para esses dois animais, né, que tem esse requerimento especial para cavalo marinho e para água-viva. E aí, para água-viva, mesmo esquema, né, então a gente usa esse esquema de enriquecer, né, então aqui é o trato digestório, que se forma depois de umas 8 horas dele nascido, e aí a gente consegue estar mandando um pouco de ácido graxo para as águas-vivas, né. Outros bichos que têm uma necessidade um pouco diferenciada, que a gente não é só dar o alimento, né, tubarão e pinguim. Então, assim, a gente ouve muito que peixe cru tem tiaminase, né? Então, o que é isso? É uma enzima que vai quebrar a tiamina. Então, um animal que é alimentado somente com peixe cru, ele vai ficar deficiente de tiamina. Então, o que a gente tem que fazer? Suplementar a tiamina, né? Mas não é só isso, né? Ninguém vai gastar dinheiro para suplementar uma vitamina, né? Então, a gente tem que pensar em mais algumas coisas. Qual é outra coisa que a gente pensa na hora de suplementar esses animais? O tubarão que a gente tem aqui, que é o tubarão mangona, que é essa bonitinha, e o pinguim de Magalhães, em cativeiro a gente alimenta eles exclusivamente com peixe. Mas, em vida livre, esses animais eles são generalistas, então eles não vão comer só peixe, eles comem crustáceos, eles vão comer cefalópode, uns polvos, né, lula, eles vão estar comendo, no caso da mangona, né, ela vai estar comendo outros elasmobrancos, então algumas raias, outros tubarões. Então, assim, uma dieta só de peixe não necessariamente vai estar suprindo tudo que esse animal precisa, né? Principalmente se você pensar em perfil de mineral, né? Um animal que come crustáceo, você dá só peixe para ele é totalmente diferente, né? Não dá para você falar que você está nutrindo. Então, a gente precisa ter esse cuidado e estar suprindo esse perfil vitamínico e de aminoácido de alguma outra forma. Para isso, né, além da suplementação vitamínica, a gente tenta ao máximo que dá, assim, não deixar os animais escolherem a espécie de peixe que eles vão comer. Então, quando eu cheguei aqui, a mangona só comia isso aqui.
ela só comia cavalinha, e o pinguim só comia 2 tipos de peixe específicos. Primeira coisa que a gente mudou, né? Então, hoje eles comem, não são esses, né? Só para exemplificar, mas eles comem uma diversidade maior de peixe. Por quê? Porque ele come um peixe que é mais gordo, um peixe que é herbívoro, um peixe que é mais carnívoro. Então, assim, tem um perfil diferenciado, né? Ele não fica naquela mesmice de comer sempre uma sardinha. Então, ele come uma diversidade maior, que vai ter uma complexidade de aporte de nutrientes diferente, e também facilita a nossa vida, né? Porque se um dia eu ficar sem sardinha, eu sei que meu pinguim aceita outro peixe. Eu não preciso ficar exclusivamente dependente desse item. Então, pra gente é ótimo, pro bicho é ótimo. E, né, pensando no bem-estar psicológico deles também é ótimo, porque varia bastante o que eles estão recebendo. Para pinguim especificamente, né? Então, além desses pontos que a gente já abordou, pinguim tem algumas particularidades. O pinguim, ele tem uma variação sazonal de consumo. Então, o que acontece? Ele tem o seu período migratório. Quando ele está migrando, ele está na água. Então, além do exercício a mais, né, do gasto energético a mais que ele tem, ele está no ambiente onde está a comida, né? Então, ele vai comer muito. Então, é um período onde ele tem um ganho de peso. Por quê? Porque o pinguim ele faz muda uma vez ao ano. Então, quando ele faz a muda, ele troca as penas, né? Então, ele vai perder essa impermeabilização. Então, ele não vai entrar na água. Se ele não vai entrar na água, primeiro que ele não vai ter esse gasto energético adicional, e segundo que ele não vai comer, porque se o peixe está na água e ele não está na água, não vai rolar, né? Então, o que ele faz? Ele, nesse período de migração, ele come, ganha um peso adicional, para quando ele estiver em muda, restringe, né? Ele para de comer, faz a muda dele, perde esse peso adicional e volta para sua rotina. Ele faz muda em cativeiro? Faz. Então, a gente precisa simular isso. Como que a gente faz aqui? Aqui no aquário de Ubatuba, a gente tem uma coisa que a gente chama de alimentação interativa. Então, no período de férias, né, que coincide com o verão, a gente deixa o visitante alimentar o pinguim, né? Então, a gente faz o quê? Aproveita esse período para que o pinguim ganhe peso. Então, mais pessoas conseguem ter essa interação, eles estão no período que eles vão comer mais mesmo, porque eles fazem a muda geralmente em março. Então, assim, dezembro, janeiro, fevereiro, vão comer super bem. Vão comer vários peixinhos por dia, vão ganhar um peso, obviamente controlado, né? A gente pesa eles, então a gente tem um ganho de peso que a gente está limitando, né? Então, é um ganho programado. E chegou março, vão começar a fazer muda, a gente restringe a alimentação. Vai parar de comer, vai ficar sem nada? Óbvio que não, né? Não é essa a ideia. Então, ele só vai comer menos para que ele perda esse peso adicional que ele ganhou e a gente tenha essa variação de consumo que seria o natural para a espécie, né? Então, a gente tenta simular isso de uma forma controlada. Obviamente que ele não vai ganhar, né, 20 quilos, né? Não é um ganho tão absurdo, né? Só para simular um pouquinho, para a gente até incentivar essa muda, né? Quando a gente mantém, não simula esse período, né? A gente vê que o animal ele faz muda mais de uma vez por ano, então a gente tem esse problema desse animal ficar falhado. Então a gente está tentando forçar esse ciclo para ver se eles começam a entrar, né, num padrão, né? Um pouco mais bem definido. Outra coisa que a gente tem com o pinguim, todo pinguim que não está em vida livre, ele vai ter pododermatite. É o problema mais comum de todos. E que é isso? Calo no pé. Por quê? Porque o pinguim ele foi feito para ficar na água, né? Então, assim, tá em cativeiro, ele fica mais preguiçoso, não quer ficar tanto com a água, ganha um peso aqui, ganha um peso ali. Primeira coisa que parece calo. Então, assim, pinguim sobrepeso, com certeza você vai ter mais problema de pododermatite do que já é comum. Então, a gente está sempre pesando esses animais, está sempre controlando, para que a gente não tenha essa incidência. Então, a gente precisa estar 100% alinhado com a veterinária, para que a gente esteja fazendo esse manejo de uma forma bem programada, bem planejada, e sempre acompanhando esses animais. Pensando nessa questão do pinguim que eu falei, né, que a gente tenta uma dinâmica das dietas, não oferecer sempre o mesmo peixe, ele tem essa variação sazonal, que é um ciclo que ele teria naturalmente. A gente pensa também nisso para os outros bichos, né? Então, aqui é um exemplo das iguanas. Faço isso com os peixes também, só que esse exemplo está um pouco mais fácil de acessar. Então, aqui para as nossas iguanas, elas têm 7 opções de dieta. Então, se elas quiserem, elas podem comer uma coisa diferente por dia da semana. E aqui a composição de todas essas dietas. Então, o que a gente sabe de necessidade nutricional de iguana? A gente sabe que lipídio, né, extrato etéreo, tem que ser menor ou igual a 12, fibra entre 15 e 40, proteína de 15 a 26. Né? Isso aqui vem de alguns estudos de animal de vida livre, de animal em cativeiro, de ração. Então, a gente deu uma pesquisadinha, fez uma revisão de literatura, e esses são os dados que a gente tem. Então, aqui a gente tem as nossas 7 dietas,
E por mais que elas sejam dietas diferentes e que variem bastante, né, em nível nutricional, todas elas estão dentro disso aqui. Então, se a gente olhar estratégia, né, tem uma com 4, tem uma com 11, mas nenhuma passa de 12. Fibra, mesma coisa, tem com 15 e tem com 31. Nenhuma passa de 40, nenhuma tem menos do que 15. Proteína, mesma coisa, né? Varia bastante, mas sempre dentro do intervalo mínimo e máximo. Então, a gente se atém a esses detalhes, consegue dinamizar, consegue não oferecer sempre a mesma coisa, não oferecer só ração. Os animais, eles têm essa diferença na dieta, mas sempre dentro do que ele precisa, né? Então, a gente consegue manter um bem-estar e manter o animal bem nutrido. Entrando ainda nas peculiaridades, né? Tá quase acabando já. A gente tem alguns problemas adicionais, né? Então, eu falei do tubarão, né? Que a gente tem que dinamizar. Com raia, não é tão problemático assim a questão de suplementação vitamínica, porque raia não come só peixe, né? Elas aceitam melhor camarão, lula, então não é tão problemático. Mas qual que é o problema? Elasmobranquio, ele tem um consumo um pouco diferente, é bem mais baixo do que o normal, né? Ele tem um consumo por base de peso vivo semanal. Então, a gente está acostumado com 3% do peso vivo por dia. Você chega no elasmobranquio, né, numa raia, num tubarão, é 4% por semana, no crescimento. O animal adulto é 1% por semana, então assim, é muito pouco. Muito pouco. Nosso tubarão come 3 vezes por semana só. Então, assim, a gente tem que também estar trabalhando isso, né? A gente já teve uma raia aqui que comia 10 vezes do que ela precisava. Então, assim, esse animal tá bem? Não necessariamente, né? Provavelmente teve uma distensão do estômago que agora ela tem fome, ela precisa disso, mas não que isso seja normal. Então, a gente tenta, dentro do possível, manter isso. Outra coisa que a gente observa muito, tubarão, por exemplo, ele não vai ter uma bexiga natatória. Ele depende de uma reserva de gordura no fígado para manter flutuabilidade. Então, de novo, não são os mesmos valores que a gente está acostumado, né? Quando a gente vai olhar uma dieta de animal marinho, os níveis de energia são muito altos. O estratério é muito estourado. E quem trabalha com animal terrestre, se olha aquilo, você fala, gente, absurdo, imagina, né? Não dá. E é assim mesmo, é normal, eles têm uma necessidade diferente. Não são animais que produzem o próprio calor, então, assim, o gasto energético é diferente. Então, tem algumas peculiaridades que a gente precisa entender para conseguir estar trabalhando com isso. Outro animal que dá muito trabalho para a gente, invertebrado, né? Então, as estrelas do mar, os ouriços, os pepinos. Também são animais que vão comer, assim, uma frequência alimentar muito baixa. Então, assim, um pepino, um ouriço do mar, por exemplo, ele precisa se alimentar uma vez a cada 15 dias, né? É o ideal. A gente tem alguns trabalhos de ouriço de produção, inclusive, que eles aproveitam melhor o alimento se eles se alimentarem com uma frequência muito menor. Mas, obviamente, a gente não tem um tanque só de ouriço, né? A gente tem as lagostas junto, a gente tem bichos que vão estar comendo aquilo. Então, como garantir que esse animal vai comer, né? Não dá para esperar, daqui 15 dias eu tento de novo, não é assim que funciona. Então, a gente tem que garantir que eles comam, pensando na competição e pensando que esses são animais que os equinodermos, eles dependem muito de mineral, né? Porque eles têm essa estrutura diferenciada. Eles vão tirar o mineral da água, né? Eles conseguem fazer esse aproveitamento. Mas aí a qualidade de água também, se você tem uma reserva alcalina muito alta, a disponibilidade do cálcio também fica afetada. Então, assim, você tem que tentar suplementar. Então, você precisa pensar nisso com um pouco mais de cuidado também. Não são animais tão simples da gente estar trabalhando. E um dos últimos exemplos peculiaridades absurdas. Moreia. Eu falei para vocês que tem bicho que a gente tem pouquíssima informação, e tem uns bichos que tem pouquíssima informação e ao mesmo tempo tem coisas absurdamente específicas, como no caso da moreia. A moreia, quando você erra no perfil não, na quantidade de estratégia, quando você erra no lipídio, ela deposita isso no olho. Então, assim, vai ficar gorda, vai depositar no fígado, né, que é o normal. Não, ela deposita no olho. Então, assim, a gente teve uma moreia que estava nesse caso, nesse ponto, assim, já, né, com opaco. Então, é preocupante, é algo para se olhar. E a gente tem alguns problemas, né? Porque a moreia, como é que você faz uma moreia perder peso? Né? Um animal noturno, um animal que se intoca. Então, como é que a gente observa essa moreia, né? Então, é complicado, né? São coisas que a gente não espera ver na vida. E aí, quando você se depara, você tem que saber trabalhar. E por que que isso acontece? O problema da adaptação da dieta, né? Então, em vida livre, o que uma moreia vai comer? Crustáceo, né? Camarão, cefalópode, peixe de coral. E qual que é a diferença? Quando você chega em cativeiro, você vai oferecer, por exemplo, um peixe. É peixe de coral? Não, né? É o peixe que é pescado, que é o peixe que nada mais, que migra, por exemplo.
é o peixe de passagem. Então, esse peixe, como ele nada mais, ele precisa de uma maior reserva energética. O que isso quer dizer? Que ele é mais gordo, né? O peixinho de coral que fica ali sempre associado àquela populaçãozinha ali, ele não precisa de uma reserva energética muito grande, né? Ele não vai nadar longas distâncias, ele vai viver ali no mundinho dele. Então, ele é um peixe muito mais magro. E aí, quando esse animal vem para cativeiro e você alimentar ele só com peixe de passagem, ele vai ter um aporte energético muito acima do que ele precisa. E como é que você faz regime numa moreia, né? Não são coisas tão fáceis. E aqui, a gente tinha essa problemática, né? Não tem mais, hoje nossas moreias estão num peso ok. E esse é um manejo que a gente faz para tentar observar esses animais. Né? Então, a gente, de vez em quando, para não estressar muito também, tenta tirar ela da toca, fazer elas irem atrás do alimento, para que a gente consiga dar uma olhada na conformação, como que esse animal está, estado de saúde, se ele está alerta. Então, a gente consegue dar uma olhada e fazer com que ele trabalhe um pouquinho também para comer, né? Porque essa vida boa de só derrubar a comida aqui e ela vir pegar não é o melhor cenário para ela. E concluindo, gente, para não prolongar muito com vocês, tem muito trabalho pela frente, né? Então, é um mercado novo, né? Os zootecnistas trabalhando com nutrição de animal marinho não é algo muito comum. Tem pouquíssimos aquários no Brasil. Não são muitos aquários que eu conheço que tem zootecnista trabalhando com isso. Aqui mesmo é super novo. Eu tô há 6 meses atuando com isso, né? Antes eu ficava mais na parte de cultivo mesmo. Então, assim, tem muito para se entender, muito para se estudar, muito para conhecer. Então, é uma área, na minha opinião, crescente, assim, é muito carente em estudo. Então, por favor, estudem nutrição de marinhos, publiquem muitas coisas, porque é uma área bem deficiente ainda e que tem muito para a gente colaborar. E é isso, gente, muito obrigada. Tá aqui meu e-mail, se vocês quiserem, podem entrar em contato. E é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Gostaria de agradecer, Bruna, pela excelente palestra, maravilhosa. E agora a gente vai abrir para as perguntas, certo, dos inscritos. Tiveram algumas perguntas aqui, todo mundo elogiando a palestra. Deixa eu ver. As meninas já encaminharam aqui, como eu te falei, estou com aquele probleminha no celular. Como o aquário, ele se baseia em um ecossistema natural. Animais carnívoros são colocados juntos dos outros? Foi de Eduarda. Sim, a gente trabalha com esse conceito de ecossistema, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, peixes da bacia amazônica, peixes de manguezal, peixes de costão rochoso. Então, assim, a gente, né, nesses ambientes vão ter animais de diferentes níveis tróficos. Então, vão ter animais detritivos, vão ter animais herbívoros, animais onívoros, animais carnívoros. E a gente não tem problema com isso, desde que você consiga fazer com que todo mundo tenha o que precisa, né? Então, assim, o nosso tubarão fica num tanque com diversos outros peixes. Ela come os outros peixes? Normalmente não. Pode ser que vez ou outra lá de cara com alguém vai acabar comendo? Óbvio, né, gente? É um animal selvagem, não dá para controlar tudo 100%. Mas, no geral, a gente não tem problema com isso, né? Porque é um animal que é alimentado na boca, assim, né? A gente alimenta ela com lança, então ela recebe tudo que ela precisa na quantidade que precisa. Então, a gente realmente mistura os bichos e a gente não tem problema nenhum com isso. A outra pergunta existe algum nutriente específico nutriente específico para alevinos de peixe beta? Já tentei a reprodução 2 vezes, consigo tudo direitinho, mas os alevinos sempre morrem. Jéssica. Peixe pedra? Perdão, peixe beta. Beta? Isso. Não vou saber te dizer. O beta é de água doce, né? Então, de água doce geralmente não tem nutriente muito específico. O problema de alevino, geralmente, é nível energético. Então, assim, eles têm um período que eles têm uma reservinha vitelínica, mas depois disso eles precisam de muita energia para crescer. Então, eles precisam de uma alimentação bem frequente, assim, né? Não em quantidade, mas em frequência mesmo. Tem que oferecer a quantidade certa, o número de vezes certo. A gente tem muito problema com isso com o cavalo marinho também. Então, assim, de início, se a gente não acerta a mão nisso, a gente perde muito. Então, a gente precisa estar adequando. Então, eu não acho que seja uma questão de nutriente, né? Nutriente, a gente tem muito problema quando é animal marinho. É animal
de água doce, no geral, um nalto de artêmia, por exemplo, já supriria. Então, eu te indico de tentar ver se não pode ser alguma coisa da água, de fluxo. Às vezes o fluxo está muito forte, então esses bichos gastam muita energia para se manter. Então, pode ser alguma outra variável. A outra pergunta é: como é feito o manejo para a pesagem dos peixes? É feito a cada... há quanto tempo, no caso? Foi Ana Clara. A pesagem depende do bicho, né? Então, assim, o cavalo marinho, por exemplo, como ele é um bicho muito pequenininho, muito sensível, se ele perder 5 gramas para ele, é muita coisa. Então, assim, para os cavalos marinhos, a cada 15 dias a gente pesa eles. Manejo de pesagem deles. Pega, coloca na balança e volta para o aquário. É super rápido, ficam bem, comem depois. Então, assim, não é um estresse tão negativo para os animais, eles estão super acostumados já. Pinguim, a gente tenta também pesar a cada 15 dias, porque tem uma facilidade muito grande de ganhar peso. E aí a gente entra nos mais difíceis, né? Então, assim, réptil também a cada 15 dias. Então, as iguanas, a gente tem pogona também, então eles a cada 15 dias, super tranquilo. Tubarão e jacaré, a cada 6 meses. Então, 2 vezes no ano. Pesa, mede, check-up sanguíneo, então aproveita para fazer um manejo. Mesma coisa, né? Jacaré, a gente faz um manejo, né, de contenção, amarra a boca, pesa, mede rapidinho, já solta, também é tranquilo. Exige treinamento, né, obviamente, mas dá para fazer, a gente faz de boa. Tubarão, a gente faz só da nossa tubarão lixa, então ela é condicionada, né, a gente tem um manejo de mobilização tônica, né, então o tratador dela, ele tem toda essa prática, né, com o animal, então ele consegue imobilizar, ela fica num estado meio dormente, assim, meio relaxada, então a gente consegue tirar ela da água, fazer as medições, tirar sangue e devolver também, sem muito trabalho. E para os peixes, a gente acaba fazendo anual, porque é muito trabalho e o aquário abre todos os dias. Então, assim, não tem como a gente fazer pesagem com o aquário aberto. Então, a gente precisa fazer isso das 8 às 10. E não dá para fazer tudo corrido, então são 25 tanques. Então, assim, dá para fazer no máximo 2 por mês. Então, a gente vai fazendo isso para ter dado de todo mundo, ou então, quando o animal ficou doente, foi para a veterinária, a gente pesa ele antes dele voltar. Então, a gente tem esse controle. Mas a pesagem periódica dos peixes mesmo é pelo menos uma vez no ano, no mínimo. Excelente. Tem outra pergunta que é: na natureza, o que esses tubarões, animais, usam para suprir a necessidade de tiamina? Então, em natureza, eles não comem só peixe, né? Eles são mais generalistas. Então, eles vão se alimentar de mamífero, de outros osmobrânquios, de crustáceo. Então, assim, ele não fica tão deficiente, né? Não é tão forte isso, porque em cativeiro a gente só dá peixe, né? Então, é uma coisa, todos os dias aquele desgaste, aquela deficiência, aquela falta. Então, é mais o acúmulo dessa dieta, monodieta, né? Que a gente dá para ele em cativeiro, que é o problema. Em vida livre, a dieta dele é bem mais ampla. Então, ele consegue estar suprindo isso, balanceando com os itens diferentes que ele vai estar consumindo. Bruna, agora eu tenho uma pergunta minha, que é referente aos quinidários, que você falou, citou, e os equinodermos. Atualmente, no aquário, quais são os principais que vocês estão fazendo esse manejo? As principais espécies, tanto de quinidários como de equinodermos. Quinidário, a gente tem, no setor de cultivo que eu trabalho, a gente está reproduzindo atualmente 3 espécies de águas-vivas. Então, a gente está com a liquinorrhizia, com a cassiopeia e com a aurélia, que são espécies um pouco diferentes, assim. A cassiopeia, que é uma água-viva exótica que a gente tem aqui, ela é bem diferente, inclusive, se você não conhece, dá uma olhada, ela é linda. Ela tem uma associação com os zooxantelas, né? Então, ela tem uma alga associada a ela, é uma espécie de simbiose. Então, ela não depende tanto de alimento externo. Então, é um animal que a gente consegue manter com luz. Assim, ela é fantástica. Ela vai viver de fotossíntese, ela é maravilhosa. Fora essas águas-vivas, né? Que a gente geralmente usa esse mesmo manejo alimentar de zooplâncton. A gente está pensando agora em tentar uma parceria para tentar usar comida de coral, né? Que seria um particulado. Seria uma ração para água-viva. Se der certo, eu vou ficar assim muito feliz. Mas, no momento, a gente usa só o zooplâncton mesmo. A gente tem também de quinidário anêmona. As anêmonas, o manejo alimentar dela é ridículo, né? Porque você coloca dentro dela, ela pega na hora, então é muito fácil da gente estar mantendo. E de equinodermo, a gente vai ter 4 espécies de estrela do mar, 2 espécies de ouriço, uma espécie de pepino. Eu acho que é só que a gente está no momento. E o manejo alimentar deles, no momento, a gente está apanhando um pouco, assim, né? Eles se alimentam super bem, mas a minha preocupação com eles é o que eles estão comendo, né? Porque a gente alimenta eles à noite.
porque eles ficam num tanque que tem interação também, então a gente alimenta eles à noite, tem muita lagosta, então geralmente elas vão comer primeiro. Então a gente tem o cuidado de, pelo menos, por exemplo, as estrelas. A gente alimenta, coloca o alimento e coloca elas em cima, né? Que elas têm a boca na parte de baixo. Então aquele alimento a lagosta não vai pegar. Então, assim, se ela quer comer, ela come. Se ela não quer, ela vai sair de cima, outro bicho vai comer. Os ouriços, mesma coisa, né? A gente oferta e espera que ele pegue com os espinhozinhos. Então ele sabe que o alimento está ali. Se ele quer, ele vai consumir. Se ele não quer, ok. Mas assim, a gente está tentando bolar uma dieta, já tentou ração, tentou algumas coisas, algumas estrelas aceitam ração de fundo, né, elas se alimentam, mas a gente ainda está tentando bolar alguma coisa um pouco mais específica para esses animais. Obrigado. Tem também duas perguntas, que é da mesma pessoa, do Rafael. Como é feito para que os peixes carnívoros não comam a ração dos peixes herbívoros? Então, ração, no geral, quem é muito carnívoro não come, eles não estão nem aí para ração. Né? Os herbívoros, eles são a nossa maior preocupação, principalmente em questão de fibra, né? Porque a dieta aqui é basicamente proteica, né? Não tem item muito fibroso. A gente até oferece alguma opção vegetal, de vez em quando, alguma alga, mas não tem como separar quem vai comer o quê. Mas, no geral, os peixes muito carnívoros, eles não se interessam mesmo, né? Então, assim, se eu colocar um alimento vegetal, o carnívoro, geralmente, ele não vai nem olhar. E a ração, a gente vê que os onívoros aceitam bem e a gente oferece numa quantidade para todo mundo pegar, né? Não tem problema um peixe carnívoro comer uma ração de onívoro, isso não vai fazer mal para ele. Né? Ele vai ter um aporte maior de fibra do que o normal, mas ele não vai digerir, mas também não vai fazer mal. Até porque, como eu falei para vocês, para peixe muda um pouco teor para essa diferença de onívoro e carnívoro, por exemplo. Então, assim, a diferença de demanda proteica não é tão grande quanto em animal terrestre. Em animal terrestre, um onívoro vai comer o quê? Seus 16% de proteína. Para um peixe, um onívoro come seus 30%. Então, assim, já é muito alto. Então, não vai variar tanto assim. Não é que o animal carnívoro comer a ração do onívoro, ele não vai ficar deficiente em nada, né? E a ração aqui a gente usa mais para suplementar, não é a base da dieta. A base da dieta seriam os itens naturais. A ideia da ração é mais ter certeza que eles estão recebendo alguns nutrientes específicos. Mas a gente não tem esse problema de um estar comendo a ração do outro. E a última pergunta, Bruna, é: peixes que são alimentados com muito alimento morto, pode deixar de comer a ração? Então, a gente não tem problema. É o contrário, na verdade, né? O nosso problema é com o animal que não aceita alimento inerte, que seria o que não se mexe. Né? Então, assim, a gente não usa alimento vivo, né? Presa viva, até porque não pode usar vertebrado vivo na alimentação, porque por decisões maiores, né, de bem-estar. Mas o nosso problema é alguns animais que vieram de vida livre aceitarem o alimento inerte. Assim, você vai oferecer... Se você começar com ração, ele nunca mais vai olhar na sua cara, então nem adianta tentar, assim. A gente já começa, por exemplo, com um pedaço de peixe, um pedaço de marisco. Eles demoram um pouco para estar aceitando aquilo. Às vezes você tem que simular que está mexendo para ele vir pegar. Então, assim, tem essa variação. Você oferecer mais alimento natural vai fazer ele parar de comer ração? Depende, né? Se você não pensar na proporção, óbvio, né? Ele não vai querer comer a ração se ele tem um marisquinho ali. Ele vai preferir o marisco. Então, o que a gente faz? Tenta porcionar isso. Então, de manhã, eu só ofereço ração. Então, tá com fome, a primeira refeição do dia é ração. Você quer comer, você come. E aí, no final do dia, eu ofereço alimento natural. Então, já comeu o que precisava, agora pode comer o que você gosta de comer. Então, tem que ficar que nem mãe, sabe? Tem que ficar cuidando, assim. Você vai comer esse chato primeiro, e depois você vai comer o que você gosta. Então, a gente tenta fazer esse manejo alimentar para garantir que eles vão comer e que eles não vão ficar selecionando. Pessoal, tá aí a nossa palestra da Bruna Larissa Maganha, excelente. Gostaríamos de agradecer, né, a sua participação e contribuição no nosso evento, Bruna. E agora eu queria chamar todo mundo para ligar suas câmeras para a gente tirar uma foto final aqui da palestra da Bruna.